Olá, seja bem-vindo. Estamos de volta com o canal Palavra que é da Vida do Homem e vamos hoje estudar mais uma lição da Escola Bíblica, lição de número 11. Estamos já na reta final da Escola Bíblica deste segundo trimestre de 2020 e a lição de número 11 fala sobre atributos da unidade na fé, humildade, mansidão e longanimidade. Muito bem. O objetivo geral é mostrar que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes, ou seja, as características individuais que formam as características coletivas da igreja, tá certo? O texto áureo diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1. Verdade prática diz: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciam no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Leitura em classe se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, versos de 1 a 4. E Colossenses capítulo 1, versos de 9 a 12. Efésios 4 diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses 1:9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que ande dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza segundo a força da sua glória e em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Glória a Deus. Esta é a leitura bíblica em classe. O nosso ponto central nesta lição é a genuína unidade da igreja e o resultado da humildade, mansidão e longanimidade de cada crente, de cada irmão, de cada irmã, de cada servo de Deus, para assim servirmos ao Senhor da melhor forma possível. Na introdução desta lição, louvado seja Deus, o comentarista vai informar que após a oração intercessória em favor da igreja, ao mesmo tempo ele vai estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus. Tudo que a igreja faz tem que ser para a glória de Deus. Tudo que eu faço tem que ser para a glória de Deus. E tudo que a igreja individual, pessoa, e a igreja coletiva, organismo ou organização faz, precisa ser para a glória de Deus. Nada deve ser feito para a glória humana. Primeiro tópico da lição vai dizer o seguinte: para haver unidade, é preciso haver humildade. Humildade está andando junto, está interagindo para que a unidade seja realizada no meio da igreja, tá certo? Então, vamos entender um pouco mais sobre essa humildade, né? A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. E nós vamos ver que humildade pode ser uma coisa bem diferente do que muitos estão acostumados a interpretar. O primeiro tópico desta lição diz o seguinte: o modo digno do viver cristão. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, ou seja, quem é crente
tem que dar o testemunho de crente, tem que andar como crente, tem que viver como crente, tem que falar como crente, tem que estar como crente. Não digo crente de ir à igreja, digo crente de vivência, de conduta, de moralidade. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser membro do corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Precisamos exercitar a humildade, a mansidão e a longanimidade. Essas 3 características precisam estar ao conhecimento ou precisa ser adotada por todos. Então vamos lá, o primeiro ponto que ele traz no tópico 2 é a humildade. A humildade. Para os povos pagãos da antiguidade, a humildade não era uma virtude, não necessariamente uma virtude, pelo contrário, ela era vista como uma característica negativa ou até como uma fraqueza, tá certo? Uma fraqueza do indivíduo. Porém, quando nós vamos para o contexto bíblico, quando nós vamos para a vida de Cristo, nós vamos ver que a humildade é uma grande característica do servo de Deus e que precisa ser fielmente praticada. Nós vamos ver que Cristo, sendo Deus, não usurpou tomar o lugar de Deus. Vejamos um texto em Filipenses, capítulo de número 2, versos 6 e 7, que diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Este era Cristo, o Filho de Deus, o Deus vivo, o Deus encarnado, o Verbo do Todo-Poderoso, que não usurpou tomar o lugar ou ocupar o lugar de Deus, mas foi humilde e obediente até a morte e morte de cruz por minha e tua causa. Então, humildade. Humildade é uma coisa que tem que existir na igreja. Humildade é uma coisa que tem que existir no indivíduo. Humildade não é andar com roupa velha. Humildade não é andar com um sapato furado. Humildade é você reconhecer o seu lugar, saber honrar a quem deve ser honrado e saber ajudar a quem deve ser ajudado e saber se colocar entre um e outro, dando honra a quem deve ser dada honra e ocupando o seu lugar de fato e de direito. Humildade, guarde isso. Vamos lá. No tópico de número 3, ele vai falar o que é a verdadeira humildade. Vejamos um texto em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 20. Porque receio que, quando chegar, não vos ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, que, de alguma maneira, haja pendências, invejas, iras, porfias, distrações, mexericos, orgulhos e tumulto. Então, onde é que foi que Paulo encontrou esta situação? Na igreja. Por que ele encontrou isso na igreja? Porque havia quem praticasse uma falsa humildade. Uma falsa humildade é aquela pessoa que te dá um tapinha nas costas, mas se corrói por dentro com inveja do teu talento, com inveja da tua prosperidade, com inveja da tua caminhada, com inveja dos teus dons, com inveja do teu ministério, mas ele dá um tapinha nas costas, diz que você é bom, mas dentro dele há um orgulho, há uma arrogância. Na sua frente ele é uma coisa, na sua ausência ele é outra coisa. Arrogância, inveja, orgulho, tá certo? E isso estava operando dentro da igreja. Vejamos outro texto em João, capítulo 17, versículos de 21 a 23, que diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhe a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu enviaste a mim e que os tem amado a eles como tens amado a mim. Por que Cristo está falando isso?
Quando é que ele é um com o Pai? Quando é que eu sou um com ele? Quando é que a igreja é um com Deus? Quando ela está em humildade, quando ela reconhece as suas fraquezas, as suas limitações, os seus erros, as suas falhas e se submete à vontade criadora, redentora de Cristo para ser guiada por Ele, libertada por Ele, salva por Ele. Humildade. Vamos lá. Síntese desse primeiro tópico, mas antes disso vejamos ainda um texto em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Quem anda em espírito não dá margem à inveja. Quem anda em espírito não dá margem à arrogância. Quem anda em espírito não dá margem à cobiça. Quem anda em espírito não dá margem à lascívia, à falsidade, à ignorância. Por quê? Porque ele está em espírito e o Espírito de Deus testifica com o espírito do homem e guia esse mesmo homem por veredas de paz, tá bom? Então, a síntese deste primeiro tópico é: a virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com unidade da igreja. Extremamente importante, muito importante isso aqui que a gente está vendo agora. Tópico de número 2 desta lição. Tópico de número 2. Para haver unidade é preciso mansidão. Mansidão, vamos ver. O que é mansidão? Mansidão é um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia, paciência. Tem gente que confunde uma pessoa humilde com uma pessoa lesada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma pessoa mansa é uma pessoa que demora a irar-se. É uma pessoa que opta pela paciência. É uma pessoa que trata com ternura. É uma pessoa que está consciente da afronta que lhe foi feita, mas prefere partir por meios pacificadores. Uma pessoa mansa. 1 Coríntios 4, 21. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Veja, você pode escolher com que você quer ser tratado. Como é que eu posso lhe tratar? Veja o que é a mansidão. 2 Coríntios 10, primeiro. Não, este texto não. Vamos pegar 2 Timóteo 2, 25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conheceres a verdade. Está vendo aí? A importância de se tratar com mansidão, de se conduzir o povo com mansidão. Não é porque alguém gritou que você vai gritar também. Não é porque alguém bateu que você vai bater também. Você vai entrar ou adentrar por caminhos pacificadores. Mansidão. Lembre-se que essa expressão também retrata o caráter de Cristo, conforme o próprio Senhor também falou em Mateus 11, 29. Veja o texto. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ora, ele é manso e humilde. Vimos a humildade. Humildade está em Cristo. Agora a mansidão. Mansidão está em Cristo. Humildade e espírito manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Veja quão importante é as características que nós estamos estudando, né, neste momento. Segunda coisa que ele vai tratar neste segundo tópico é grandes exemplos de mansidão. Nós temos Moisés, de qual a Bíblia testifica que era varão muito manso. Vejamos um texto em Números 12, 3. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ele era o mega manso, o super manso, o hiper manso. Calmo era ele, conduzindo aquele povo, guiando aquele povo, orientando aquele povo, ensinando aquele povo, doutrinando aquele povo. Moisés era homem muito manso. Cristo também era muito manso.
Vejamos um outro texto em Números 12, 1 e 2. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Quem era Miriam? Quem era Arão? Eram irmãos de Moisés. E falaram contra Moisés, por causa da mulher cussita com quem casara, porquanto tinha casado com a mulher cussita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não, falou também por nós, e o Senhor os ouviu. Então eles começam a criar uma contenda contra Moisés por conta de um casamento de Moisés. No tópico de número 3 deste segundo tópico, ele vai trazer a verdadeira mansidão. Pessoas que são mansas, elas são pessoas disciplinadas, capacitadas, não revidam, não se apressam em julgar, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimento. Ser manso indica que você possui autocontrole emocional. Mansidão não é fraqueza, mansidão é força. Uma pessoa que é mansa, ela tem um controle mental extraordinário. Vamos ver alguns textos, Tiago 1:21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e a superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Romanos 8:10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Veja que coisa extraordinária. No tópico ou no subtópico de número 4, mansidão pressupõe conciliação. Quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Vejamos um texto, louvado seja Deus, em 1 Pedro 2:23, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Veja que coisa extraordinária. Tem gente hoje que é crente, mas se tu pisar no pé dele, rapaz, tu apanha no meio da igreja. Tem crente que é crente, está na casa do Senhor, canta no conjunto, maestra, prega, pula, sapateia, planta bananeira, profetiza. Mas se tu falar dele, se tu disser que ele é desafinado, se tu disser que ele não sabe pregar, meu irmão, pau quebra na casa de Noca. Temos que rever esses conceitos. Mansidão é diferente. Ele não revidava as injúrias, ele não amaldiçoava, ele não buscava vingança, ele permanecia calado. Segundo os Coríntios 2:10, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Síntese do tópico de número 2. A mansidão também é virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos na igreja. Seja um agente da mansidão na sua igreja e evite a propagação do mal. Evite a propagação da fofoca, da calúnia, da injúria, da falsidade, da leviandade, do orgulho, da vaidade. Evite. Seja um pacificador, que Deus com certeza vos abençoará. Tópico de número 3. Para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Eita, que esse é para quebrar a casa de Noca todinha. Perdão, vamos lá. Um fruto do Espírito, longanimidade, tem um sentido de paciência, tolerância e constância. É uma pessoa consistente, equilibrada, dosada, pondera, pensa antes de falar, sabe o que vai dizer, centrada. Vamos lá. 1 Pedro 3:20.
os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas. Então Noé e sua família foram salvos pela consistência, pela centralidade, pela espera, pelo conjunto da humildade, da mansidão e da longanimidade. Em termos gerais, esta virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. A má conduta dos outros. Vejamos aqui um texto, Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Longanimidade. Extremamente importante. Suportando-vos uns aos outros, Atos 14:22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É fácil entrar no reino de Deus? Não. O caminho é tranquilo? Não. A passagem é tranquila? Não. A vida é boa? Não. É difícil. Tem dia que falta pão, tem dia que falta veste, tem dia que falta paciência, tem dia que falta o sol, tem dia que falta chuva, tem dia que o céu simplesmente não brilha. Mas é preciso. E é a longanimidade que vai me ajudar a passar por isso, que vai te ajudar a passar por isso. O perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. 1 João 4:8. Vamos ver um texto em 1 João 4:8. Primeira carta do apóstolo do amor, 4:8. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Não é verdade? Mateus 7:12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós, porque esta é a lei e os profetas. 1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Quem perdoa, não perdoa só o outro, perdoa a si mesmo também. Quem libera o perdão não abençoa só a vida do outro, abençoa a sua própria vida também. Por quê? Porque ao fazer isso, você está liberando o seu coração, abrindo as portas do seu coração, expulsando o rancor, expulsando o ressentimento, a angústia, a tristeza, a cicatriz, a ferida vai fechar e você vai continuar caminhando. Resumindo o tópico de número 3, a longanimidade é a qualidade produzida pelo Espírito que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar o ofensor. Conclusão? Vimos que o convite do Paulo aos crentes é um viver digno. E este viver digno precisa estar pautado na humildade, na mansidão e na longanimidade. Que Deus te abençoe, fique com Deus. Não esquece, se inscreve, dá o joinha, compartilha e vamos ganhar almas para o reino de Deus. Que Deus te abençoe e fique em paz em nome de Jesus. Tchau!